Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do primeiro ano do ensino médio. PET de número 5, atividades da semana de número 2. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha, os triângulos são semelhantes e a razão entre eles é AB dividido pelo DE é 5 terços. Diz ainda, se a área do triângulo ABC é 75 metros quadrados, qual é a área do triângulo DEF? Então aqui eu tenho os dois triângulos, pessoal. O triângulo ABC e o DE. Já falou que eles são semelhantes, né? E a razão entre eles, ó, o AB está para o DE, ó. O AB está para o DE, assim como 5 está para 3. Essa é a razão de semelhança entre eles. Lembrando que quando eu falo de razão de semelhança, a razão entre os lados é igual à razão entre os perímetros, que é igual à razão entre as áreas ao quadrado, porque área é ao quadrado, tá bom? Nesse momento eu quero descobrir a área do triângulo DEF. Eu quero saber a área desse triângulo menor, ó. Automaticamente eu já posso riscar isso aqui, ó. Por que eu posso riscar essas duas? Porque aqui a área daquele triângulo não vai ser maior do que essa, porque o triângulo maior é esse. Então eu já posso riscar. O que eu vou fazer? Olha, eu vou chamar aqui para ficar mais fácil, eu vou chamar aqui de área 1 e aqui de área 2. E vou usar a razão de semelhança. A área 1 está para a área 2 igual a razão, que é 5 terços, está ao quadrado. Então, essa razão de semelhança é de lado para lado, de perímetro para perímetro. Quando eu falo de área, como a área é ao quadrado, a razão é ao quadrado, tá bom? E aqui eu já sei, a área 1, a área desse triângulo ABC, ó, é 75. Então no lugar aqui eu vou colocar 75, ó. 75 está para a área 2, que é o que eu quero descobrir, assim como 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado dá 9. E aqui, pessoal, é só fazer a multiplicação cruzada agora, ó. Já que eu quero descobrir a área 2. Área 2 vezes 25 vai ficar 25 vezes área 2. E 75 vezes 9, ó. 75 vezes 9. Porque aí acaba com a fração. Eu não quero saber a área 2. Esse 25 que está multiplicando, passa para cá dividindo, ó. Então, a área 2 é 75 vezes 9 dividido por 25. Eu não multipliquei aqui, ó, porque eu quero cancelar primeiro, porque fica números menores, ó. Se eu dividir por 25, sobra 1. Aqui dividindo por 25, sobra 3. Então, a área 2, ó, é 3 vezes 9, dá 27 metros quadrados. A alternativa correta, letra A. Vamos fazer a questão de número 2, vamos lá. Questão número 2. Dois triângulos retângulos, T1 e T2, são semelhantes. A medida da hipotenusa de T1 é o triplo da medida da hipotenusa do T2. Com relação a esses dois triângulos, são feitas as seguintes afirmativas, que podem ser verdadeiras ou falsas. Classifique-as. Primeira afirmativa, o perímetro do triângulo 1 é 3 vezes o perímetro do triângulo 2? A segunda afirmativa, a área do triângulo 1 é 9 vezes a área do triângulo 2? Pessoal, na atividade número 1 nós fizemos semelhança, né, de dois triângulos. Eu falei com vocês que a razão de semelhança entre os lados é igual à razão de semelhança entre os perímetros e a razão de semelhança entre as áreas é o quadrado da razão entre os lados. Não foi isso? Inclusive nós fizemos o exercício. Então vamos lá. Ele falou o seguinte, a hipotenusa do triângulo 1 é o triplo do triângulo 2. Então, por exemplo, eu não sei quanto que é a hipotenusa aqui. Então eu vou chamar de x. Automaticamente aqui é 3x, porque é o triplo. Aí vamos à razão entre os lados, ó. O lado do triângulo 1 para o lado do triângulo 2 vai ser ali, ó, hipotenusa, né? Vai ser 3x sobre x. A razão de semelhança vai ser 3, ó, porque cancela o x com x, ó. Sobra 3. Então a razão de semelhança entre os lados é 3 vezes. Quer dizer que esse lado é o triplo desse. E a gente já percebe isso pelo texto.
Aí vamos lá, o perímetro do triângulo 1 é 3 vezes o perímetro do triângulo 2? Verdade. Por que que é verdade? Porque a razão do perímetro é a mesma razão dos lados. Se esse lado é o triplo desse, o perímetro desse triângulo é o triplo do perímetro desse triângulo. Então, aqui é verdade. Se você quiser fazer um teste, você pode atribuir números quaisquer aí. Por exemplo, ó, você pode colocar aqui 5, 3 e 4. Aí você coloca aqui o triplo, né? O triplo aqui vai ser 15, 12, aqui 9, né? Aqui 9 e aqui 12, porque a razão é o triplo, então 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 4 dá 3. Você vai ver que somando esse perímetro e somando esse aqui vai ser o triplo, porque a razão é proporcional aqui, ó, é o triplo em relação aos lados. A área do triângulo T1 é 9 vezes a área do triângulo T2? O que nós fizemos na atividade 1? A área do triângulo 1 sobre a área do triângulo 2 é a razão de semelhança entre os lados ao quadrado. Então 3 ao quadrado é 9. Então sim, a área do triângulo 1 é 9 vezes a área do triângulo 2, porque a razão de semelhança entre as áreas é 9. Então esse item 2 também é verdadeiro. E aí está falando o seguinte, ó, com relação a essas afirmativas, é correta? O que é correto? Letra A. Resposta correta é a letra A. Ambas as afirmativas são verdadeiras. Vamos fazer a atividade número 3, vamos lá. Questão número 3. Na figura, todos os triângulos são equiláteros. E o triângulo BMC tem 10 centímetros de área. Os pontos B e C são pontos médios do lado AD e do lado AE. Então dá uma olhada aqui, pessoal. Todos os triângulos aqui são equiláteros, né? Desde o maior até os menores. Primeira informação, o B e o C é ponto médio do lado AD e do lado AE. Então ponto B e ponto C divide esse lado aqui, ó, ao meio e divide esse lado aqui ao meio. Automaticamente, eu sei que esse pedaço é igual a esse e esse pedaço é igual a esse. Como todos os triângulos ali são equiláteros, automaticamente esse é igual a esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse e esse. Observa que eu marquei ali o lado de todos os triângulos pequenos. São todos equiláteros, ou seja, tudo tem a mesma medida. Tá bom? Os pontos D e E são, respectivamente, os pontos médios do lado médio de AF e AL. Então aqui, ó, o D e o E divide o AL ao meio, o ponto E, e o ponto D divide o AF ao meio. Isso quer dizer, pessoal, que esse lado aqui é igual a esse lado aqui, ó. Porque já que é ponto médio, a mesma coisa. Esse lado aqui é igual a esse lado aqui em cima. Já que são triângulos equiláteros, eu posso falar que esse lado é igual a esse. A mesma coisa, esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Ou seja, que é igual a esse, que é igual a esse e que é igual a esses dois aqui, ó. Esse pedacinho mais esse pedacinho vai dar esse inteiro que é igual. Ok? Então eu marquei com um risquinho o lado dos triângulos pequenos, que são todos iguais, têm a mesma medida. E com 2 risquinhos, o lado do triângulo grande. Aqui, ó, 2 risquinhos é igual a esse daqui. Tá bom? Aí o texto continua. Já os pontos M e K são pontos médios de DE e de FL. O ponto M divide o DE ao meio. Então aqui, ó, esse lado eu já sei que é igual a esse. Está dividindo em 2 pedaços iguais. E pelo risquinho aqui a gente percebe, né? É equilátero. E o ponto K divide o FL ao meio. Então esse lado é igual a esse. Só está reafirmando o que o texto falou. Todos os triângulos são equiláteros. Tá bom? Desse modo, a área da figura colorida de cinza é, em centímetros quadrados, igual a... Nesse caso o meu está colorido de vermelho. Ele já me falou que a área desse triângulo, ó, BMC, é 10 centímetros quadrados. Agora eu quero tudo. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Olha como é que eu vou fazer. Olha a minha estratégia. Aqui é ponto médio, não é? Aqui é ponto médio. Então eu vou passar aqui, ó, uma reta por esses pontos médios, ó. Ó. Pronto. Passei. Observa que aqui gerou um triângulo aqui em cima, ó. Esse triângulo aqui em cima é equilátero. Esse é igual a esse, que é igual a esse. Por que que eu sei que é?
Porque eu estou passando pelos pontos médios. A mesma coisa aqui, ó, aqui não é ponto médio, ó. Se eu riscar aqui, ó, porque aqui é o KL, esse lado é igual a esse. Se eu fechar o triângulo aqui ao meio, ó, dá uma olhadinha aqui o que está acontecendo, ó. Eu estou dividindo em vários triângulos pequenos. A mesma coisa aqui em cima, ó. Se eu fecho aqui, ó, eu estou dividindo em vários triângulos pequenos. E todos os triângulos têm as mesmas medidas, né? Então, ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triângulos com a mesma área. Então é 9 vezes 10. 9 vezes 10 vai dar 90 centímetros quadrados. A alternativa correta aqui é a letra D, tá bom? Foi a estratégia, uma das estratégias que eu utilizei, né? E a gente pode verificar os casos de semelhanças aqui, tá bom? Mas de repente, se você encontrar uma outra estratégia, coloca aí nos comentários, tá bom? Vamos fazer então a questão de número 4, vamos lá. Questão número 4. Os triângulos ABC e EFG são semelhantes. O AB 3 centímetros, o EH 4,5 centímetros. Tá aqui, pessoal, os dois triângulos, ó. AB 3 centímetros, EH 4,5 centímetros. Utilizando os dados fornecidos, a razão entre o perímetro do triângulo ABC pelo perímetro do triângulo EFE é igual a... Então eu quero a razão de semelhança entre os perímetros. Pessoal, a razão de semelhança entre os perímetros é igual à razão de semelhança entre os lados. Tá bom? Então se eu conseguir comparar dois lados, automaticamente eu tenho o resultado dos perímetros. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho esse lado que vale 3. Esse lado é semelhante a esse daqui, ó, que vale x. Por quê? Ó, observa que esse lado aqui é o oposto ao ângulo alfa. E aqui o oposto ao ângulo alfa é o 30 graus. É o x, ok? Então, o 3 é proporcional a esse x aqui. Vou descobrir esse x como? Nesse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, só essa parte aqui, ó, é um triângulo retângulo, olha, 90 graus, aqui é 30 graus, aqui é 4,5 e aqui é x. Eu vou usar aqui seno. Por que seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Aquilo que nós estudamos no 9º ano, né? Então, ó, o seno de um ângulo aqui de 30 é o que nós chamamos de cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é 4,5, né? Seno de 30 é 1 sobre 2, igual cateto oposto é 4,5. A hipotenusa é o x, ó. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, ó, x vezes 1 é x, 2 vezes 4,5 dá 9. Então, esse lado aqui que eu chamei de x, ele vale 9. Então, a razão de semelhança de lado, ó, o lado AB, ó, o lado AB está para o lado FE, para o lado FE, assim como o 3 está para 9. O 3 está para 9. Colocando na forma de fração irredutível, vai ficar 1/3 dividindo por 3. Aí, a razão de semelhança entre os lados é a mesma razão de semelhança entre os perímetros. Então, o perímetro do triângulo ABC está para o perímetro do triângulo FEG, assim como 1 está para 3, que a razão de semelhança é a mesma. O que vai mudar é a razão de semelhança entre as áreas, porque aí a área pega isso e eleva ao quadrado. Então a alternativa correta, 1/3, é a letra C. Combinados? Vamos fazer a questão de número 5. Vamos lá. Questão número 5. Uma praça há 2 canteiros em forma de triângulo, como mostra a figura, onde os lados MN e P e Q são paralelos. Sabe-se que a medida do lado OQ é igual ao triplo da medida do lado OM. E que a área do triângulo menor é igual a 10 metros quadrados. Então tá aqui a praça. Eu tenho 2 triângulos. Vou chamar esse triângulo menor aqui de 1 e esse aqui de triângulo 2, tá bom? Falou que a área desse triângulo menor, que eu estou chamando de 1, é 10 metros quadrados. Falou ainda que esse lado aqui, ó, OQ, é o triplo do ON, do OM. Pessoal, aqui eu tenho a razão de semelhança desses triângulos, é pelo caso ângulo-ângulo. Por que ângulo-ângulo? Porque aqui, olha,
Vamos começar aqui, ó. Aqui é um vértice, então esse ângulo aqui é igual a esse. São ângulos opostos pelo vértice. Segundo ângulo, eu preciso de mais um ângulo igual, né? Vou pegar esse daqui, ó. Esse ângulo é igual a esse. Por quê? Porque esse lado é paralelo a esse, cortado pela mesma transversal. São ângulos que nós chamamos de alternos internos. Então esse é igual a esse. Automaticamente esse é igual a esse. Então pelo caso ângulo-ângulo, eles são semelhantes. Eu quero saber a área do triângulo maior, do triângulo 2. Então ó, tudo que eu fizer é para eu descobrir a área do triângulo 2. Tranquilos? Primeira coisa, vou fazer a razão de semelhança desses triângulos. Falou que esse lado é o triplo desse. Então eu vou escrever desse jeito, ó. O lado OQ está para o lado OM, assim como 3 está para 1. Por que 3 está para 1? Porque esse é o triplo desse. Então se aqui for 1, aqui é 3. Ah, professor, mas e se aqui for 2 e aqui for 6? Vai dar 3 para 1. Você pode fazer desse jeito, ó. Chama aqui de x. Se aqui for x, aqui é 3x. Aí você vem aqui e coloca x. Automaticamente aqui você coloca 1x. Aí você cancela o x com o x, vai sobrar o quê? 3 está para 1. Então, independente do valor, a razão é essa. Um é o triplo do outro. Observa que eu peguei do maior para o menor. Tá bom? Segundo a informação que deu aí. Agora, por que eu peguei essa razão de semelhança? Daqui para aqui. O que me garante que são esses lados que são proporcionais? Os ângulos opostos, ó. Aqui, ó, quem está de frente com esse ângulo que eu dei um risquinho? O 3x. Aqui embaixo, quem está de frente com o ângulo que eu dei um risquinho? O x. Então, é esse lado que é proporcional a esse. Tá bom? Agora eu já sei a razão de semelhança dos lados. A razão de semelhança das áreas, ó. A área, eu quero descobrir o quê? Eu quero descobrir a área 2, né? Aqui eu peguei do maior triângulo para o menor. Então, na hora de eu fazer a área, é do maior para o menor, viu? Porque se daqui é do maior para o menor, aqui tem que ser do maior para o menor, tá bom? A área 2 está para a área 1, assim como a razão de semelhança está ao quadrado. Porque a razão de semelhança entre áreas é sempre ao quadrado, tá bom? Só que eu já sei o valor da área 1, que é a área pequena, vale 10. Então vai ficar aqui, ó. A área 2 está para 10 igual 3 ao quadrado é 9. O 10 está aqui dividindo, passa para cá multiplicando. Então a área 2, 10 vezes 9, dá 90 metros quadrados. Alternativa correta, letra D. Vamos fazer a questão de número 6. Vamos lá. Questão número 6. Sejam os triângulos T1 e T2 semelhantes. Se a relação entre suas áreas, ou seja, área 1 sobre a área 2 é igual a 16, a relação entre os perímetros 1 e o perímetro 2 é igual a quanto? Pessoal, aí nós estamos falando de razão de semelhança, né? Lembra, a razão de semelhança entre os lados é igual à razão de semelhança entre as áreas. Então, por exemplo, ó, razão lado 1 para o lado 2 é uma razão. Perímetro 1 para o perímetro 2 é a mesma razão. Agora, quando é área 1 para a área 2 é a razão ao quadrado. Observe que as áreas é sempre ao quadrado, já o lado e o perímetro é sempre o R. Eu saio do quadrado e volto para o R, ó. Estou saindo do quadrado e estou voltando para o R. Como é que eu faço isso? É só fazer raiz quadrada desse número. Então a razão de semelhança entre os perímetros é a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Tá bom? É o caminho contrário. Alternativa correta, letra A. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau!